Muito bem-vindos e dando continuidade aos nossos vídeos sobre ascendentes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o ascendente em Virgem. A gente vai analisar algumas das principais casas para esse ascendente e a gente vai também falar sobre o regente de Virgem em cada uma das casas. Então, só para você entender, você tem um ascendente em Virgem e quem rege Virgem? É Mercúrio. Para que a gente tenha um maior entendimento de como funciona esse Mercúrio no seu mapa, o que tudo isso quer dizer, a gente precisa também entender onde está esse Mercúrio no seu mapa. Então, se você tem um ascendente em Virgem, sempre lembrando vocês o que é o ascendente. O ascendente é a cabeça da pessoa. Ela representa o físico, representa o self, mas, sobretudo, é o pensamento da pessoa, a principal orientação que ela vai ter na vida. Quais são os pensamentos que permeiam essa mente, né? Quais são os pensamentos que estão na cabeça desse ascendente. E como esse ascendente é regido por Mercúrio, a gente precisa saber onde exatamente está esse Mercúrio no seu mapa para conseguir entender melhor a sua natureza, os seus pensamentos, aquilo que dirige a tua vida. Então, o ascendente, gente, é um dos pontos mais importantes de um mapa. Um ascendente não se trata só de características pessoais, isso é muito raso para a astrologia védica. A astrologia védica, ela é famosa por ir fundo nos temas, ela vai conseguir reconhecer ali os seus karmas, as suas reais habilidades, o seu propósito de vida, a data onde determinados eventos vão se manifestar. Ela vai trazer a cura para algumas situações da sua vida também. Por que minha vida não anda em determinada área? Porque tem muitas coisas que você, de repente, precisa fazer. Por que minha vida está estagnada? O teu mapa ele vai indicar onde você tem que estar no momento do teu aniversário, para que teu ano seguinte caminhe, por exemplo. Para que teu ano seguinte evolua, por exemplo. Tem muitas questões espirituais que envolvem a astrologia védica e que você precisa passar por uma consulta com um profissional, para entender o que precisa ser feito para que as coisas se estabeleçam, para que as coisas evoluam, porque um mapa ele é dual, gente. Se existe um lado muito negativo num mapa, existe um outro lado que funciona muito bem, né? Se você precisar de uma consulta, uma orientação com um profissional, você pode entrar na minha agenda virtual, que é www.minhaagendavirtual.com.br/astrologia védica. Lá você vai clicar em agende aqui, vai aparecer para você 5 serviços que cabem em todos os bolsos e que você pode ter uma orientação profissional, séria, sobre o que você tem que fazer na sua vida para que ela ande, assim como andou para mais de 2.000 pessoas que eu atendi até hoje, como anda a minha. Porque eu pauto toda a minha vida no meu mapa, né? Aqui não é casa de ferreiro. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho. E se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso ajuda, tá, gente? Pra gente elaborar um vídeo, tem que escrever todo o roteiro do vídeo, tem que analisar muito bem o que vai escrever, trazer o máximo de informações que a gente consegue trazer num tempo curto, tem que gravar, tem que editar, tem que fazer o upload, então ajuda bastante quando vocês deixam o seu like, tá? Como se esse fosse meu trabalho e como se vocês estivessem impulsionando o meu trabalho através dos likes, através dos comentários. Isso impulsiona o vídeo e alcança um número maior de pessoas, né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o ascendente ele é muito mais importante do que meras características de personalidade. Para aquelas pessoas que dependem de projeção de negócios, por exemplo, investimento, e até aquelas pessoas que enfrentam um momento mais desafiador, você conhecer muito bem o teu ascendente, o regente do teu ascendente, conhecer bem o teu mapa, como eu disse para vocês, ter uma orientação profissional, pode fazer com que muitas coisas na sua vida se resolvam. Não tenham dúvida disso, viu? O que é o ascendente em Virgem? As pessoas com essa energia de Virgem no ascendente são pessoas que possuem características muito fortes de Mercúrio. Lembrando que Virgem é onde Mercúrio se exalta, ou seja, ele dá 100% de resultados aqui.
São pessoas que analisam profundamente as coisas, são práticas, são lógicas, constroem as suas bases, os seus alicerces em métricas. Isso deve ser assim, isso deve ser aquilo, isso eu vou colocar aqui. Essa estante fica melhor aqui porque vai sobrar 30 centímetros de um lado, 30 centímetros do outro. Alguns vão até para a área de design de interiores ou para arquitetura quando tem esse ascendente em Virgem, justamente porque eles são muito bons em métricas. E dependendo do signo védico que estiver, que nós chamamos de nakshatra, ele vai ser muito bom em analisar medidas, ele vai ser muito bom em estética. Principalmente se esse Mercúrio, que rege o seu ascendente, estiver na casa 2. A casa 2 é uma artabava, é uma casa de serviço, é uma casa de acúmulo de recursos. Uma pessoa com Mercúrio aqui, ela seria muito boa, por exemplo, em design de interiores. São pessoas que são muito boas com as mãos, elas têm habilidades com as mãos. Mas ainda falando um pouco sobre a personalidade, são pessoas que vão analisar suas emoções, são pessoas que sentir apenas não faz sentido nenhum para eles. Eles são bons em analisar o que eles sentem. Eles são bons em não se deixar levar pela emoção. E se a emoção estiver muito forte, porque esse Mercúrio está aflito, porque ele está sofrendo a influência de um planeta maléfico, porque ele está com os nodos lunares, então ela vai ter uma instabilidade emocional maior. Isso para eles é um crime, porque eles querem analisar o que eles estão sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão ansioso? Eles são analíticos com o que eles sentem. É muito mais do que apenas serem lógicos e analíticos, né? Eles querem entender as suas emoções. São pessoas que vão ao núcleo das coisas, tentando entender o seu funcionamento. Sabe aquela coisa de desmontar brinquedo e montar novamente? Isso é a cara do ascendente em Virgem. Desmontar um negócio para saber como funciona. Eles gostam de que tudo esteja sob determinado controle, eles se sentem melhor assim. E, gente, não tem como evitar, né? Durante o dia tem os barulhos da rua, um carro do som aqui passando, porque na minha cidade, gente, ainda passa carro do som. Pode parecer estranho para vocês, mas quando eu morava em São Paulo não tinha, não. Tinham outros sons, mas carro do som não tinha. E tem um aqui passando, fazendo propaganda de algum açougue. Então, são pessoas que gostam de saber como as coisas funcionam. Eles têm habilidades, você que tem o ascendente em Virgem, tem habilidades incríveis com a sua mão. Gosta de servir, não de maneira sacrificial, não é uma pessoa que vai se sacrificar pelo outro, mas ele gosta, assim, de servir no sentido de resolver as coisas. Qual que é o seu problema? Você vai analisar... Não, então você tem que fazer isso, isso, isso. Eles são excelentes em descobrir como se resolvem as coisas. Primeiro, que é característico do regente desse ascendente, que é Mercúrio. Mercúrio é curioso. Ele tem uma representação inicialmente aqui sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Siddhartha Gautama vivia nos palácios e, por curiosidade, ele quis conhecer a pobreza humana. Ele abandonou os palácios para viver como um homem comum, para viver como um homem pobre, descobrir as dores humanas. As dores humanas, isso. A primeira coisa que a gente entende aqui é que Mercúrio, ele é curioso, ele quer entender o mundo. Não adianta você dizer para mim que teu Mercúrio é muito bom e você é super espiritualizada, porque não é da natureza do planeta. O planeta, ele não é super espiritualizado. O planeta, ele é mundano, ele gosta do mundo, ele quer entender o funcionamento da vida humana, o funcionamento do mundo. Tem coisas que Mercúrio te conta, tem coisas que Mercúrio te ensina sobre o mundo que outros planetas não te ensinam. Mas Mercúrio nunca vai ter a sabedoria de Júpiter. Faz sentido? Júpiter também era o seu padrasto. E Júpiter, ele é guru, ele é um mestre espiritual. Júpiter, ele tinha uma escola iniciática. Quando Mercúrio pediu para fazer parte dessa escola iniciática, quando ele tomou a sua iniciação, quando a gente toma uma iniciação no hinduísmo, a gente recebe um mantra do nosso mestre espiritual. Esse mantra, ele é sagrado.
Quando Mercúrio entrou nessa escola iniciática de Júpiter, do mestre espiritual Júpiter, que é o seu padrasto, ele recebeu esse mantra. Ao invés dele guardar esse mantra, ele contou para todo mundo. Então, Mercúrio, ele é fofoqueiro. Mercúrio, você quer que uma pessoa saiba sobre o teu negócio, você tem que anunciar num período que Mercúrio esteja funcionando. Então, uma pessoa que tem ascendente em Virgem, que tem Mercúrio como regente do seu ascendente, não é a pessoa que você pode dizer para mim, eu sou super espiritualizada. Você pode querer ser muito espiritualizada, mas esse Mercúrio, ele vai te dar uma curiosidade maior sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam. Você vai querer analisar as coisas. Então, você gosta de servir, mas não no sentido sacrificial, eu vou servir a humanidade, no sentido de ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Se uma pessoa tiver problemas, você vai ser a melhor pessoa para ter por perto, porque você vai ajudar a resolver. Como são analíticos, também vão se tornar extremamente críticos. Na sua casa 2, você, por exemplo, tem Libra, como eu disse, podem ser muito bons com dinheiro. A sua casa 2 tem Libra, são pessoas que, para equilibrar o quanto ganham, elas fazem um orçamento, e isso sempre vai depender muito de que Libra é esse, se tem outro planeta que está aí. Seu ambiente familiar pode ser harmonioso, mas tem alguns conflitos de pensamento aqui. Gostam de estar entre os seus familiares, gostam de socializar com seus familiares, socializam com o ambiente de trabalho também. O ambiente doméstico, ele tem um lugar especial para você, né? Ainda, em relação à tua casa 3, que tem Escorpião, você pode não ser a pessoa mais corajosa do mundo. A sua autoconfiança e a sua força de vontade podem oscilar bastante e poderia ter alguns conflitos com os seus irmãos. Por isso que essa harmonia do ambiente familiar, ela fica prejudicada. Se na tua casa 2 a gente vê uma boa comunicação com os membros da tua família, um bom relacionamento com os membros da tua família e até harmonia, quando eu olho para a sua casa 3 que tem Escorpião, eu entendo que poderia ter problemas com os seus irmãos, de relacionamento com os seus irmãos, o que impediria dessa harmonia da casa 2 ser plena. Basicamente, você tem todas as características de boa comunicação, de trabalho duro, são bons com números, com orçamentos, métricas, análises, perfeccionistas e muito lógicos. Isso vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, de acordo com o signo védico que está o seu ascendente. Para a astrologia védica, vamos imaginar que essa régua aqui, vamos imaginar que isso daqui seja um signo. Imagina que esse tanto aqui de régua seja um signo, o signo de Virgem. Divide esse signo por 3. Cada terço é um signo védico. Por isso que para a astrologia védica é muito difícil uma pessoa ser igual à outra. Porque isso vai depender muito desse 1/3, desse signo védico que o teu ascendente está, que a tua lua está, que os outros planetas estão. Isso vai mudar completamente o entendimento do astrólogo sobre o que rola no teu mundo emocional, no teu pensamento, certo? Então, por exemplo, a gente não dividiu por 3 esse signo de Virgem? Cada terço tem um nome, é um signo védico, um nakshatra. Se, por exemplo, esse terço, esse 1/3 estiver em Hasta, um signo védico que se chama Hasta, são pessoas bem lógicas, mas que têm aqui alguma aproximação com a vida espiritual. Isso porque Hasta confere um certo dom de cura através das mãos. Dependendo de onde tiver esse Mercúrio, essa pessoa ela vai ter bastante interesse pela vida espiritual, né? Hasta, esse signo védico, ele é regido pela lua e a deidade, a divindade que rege esse signo védico é Savitur. Savitur é um dos 12 Adityas. Aditya é o nome do sol. Então, Savitur é uma qualidade do sol, para ficar melhor assim de entender. Então, essa pessoa ela recebe influência tanto da lua quanto do sol. E são pessoas que vão ser, por essa razão, abençoadas com uma boa família. Se estiver na porção Chitra,
nesse 1/3 Titra, são pessoas excelentes com orçamentos. São excelentes para organizar ambientes internos. São excelentes para medir as coisas. Muitos arquitetos são vistos com Titra. Eles vão colocar milimetricamente as coisas no lugar. São pessoas que têm um temperamento um pouco mais forte do que Rasta, por exemplo, porque Titra, ele observa muito bem, ele é um excelente observador, só que a frustração vai crescendo dentro dele e ele explode. Chega um momento que ele explode, porque ele está observando que está errado, isso daqui está errado, aquilo está errado. Só que ele não vai falar nada. Só quando encher o potinho é que ele vai, bum, ventar. Se essa porção do teu ascendente estiver em Uttara Phalguni ainda recebe algumas outras influências. São pessoas que têm uma aura de autoridade. São pessoas que são boas em guardar leis. Por isso que muitos juízes, muitos advogados são vistos com esse signo védico no ascendente. Gostam de tudo que é correto e, como eu disse, advogados e juízes são vistos com esse ascendente. Vocês gostam que as pessoas sejam mais objetivas com vocês, entendem as estatísticas mais do que as emoções. Júpiter rege as suas casas 4 e 7. Júpiter aqui é um maléfico funcional para o teu mapa. Isso significa que ele não é 100% bom para você. Por isso, durante um grande período regido por Júpiter de 16 anos, se você tiver o ascendente em Virgem hoje e estiver sendo regido por Júpiter, saiba que não é o melhor dos mundos para você. Porque Júpiter, ele atua no seu mapa como um maléfico funcional. Isso pode trazer, durante o grande período regido por Júpiter, esse período de 16 anos, pode trazer desafios no seu ambiente doméstico, que é o que Júpiter rege, e pode trazer desafios na sua vida conjugal, tá? Ainda você pode ter muitas mudanças de casa. Você que tem esse ascendente, então durante um grande período de Júpiter, você poderia ter muitas mudanças de casa. No que diz respeito à vida conjugal, você tende a atrair pessoas menos lógicas do que você. São pessoas que vão fantasiar um pouco mais, isso vai te irritar. Mas o outro lado é que nesse período regido por Júpiter, então esses 16 anos da regência de Júpiter na sua vida pode te levar ao encontro de uma pessoa com quem você vai firmar uma parceria de vida. Você poderia conhecer a sua esposa e o seu marido nesse período. Tem que saber como é que está o teu mapa. Gente, eu sempre divido esse vídeo em 2 porque ele fica muito comprido. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e eu vou gravar o próximo vídeo de Mercúrio em todas as casas. Em todas as casas de 1 a 12, tá? Um beijo, já falo com vocês.